Quando aquele homem me pegou para casar, eu tinha 16 anos. Ele tinha 40. Na primeira noite, arrancou minha roupa como quem rasga pano velho, me deitou à força e disse que agora eu era dele, que nem um animal que ele comprou na feira. E foi verdade, viu? Meu pai me vendeu por 2 cabeças de gado e direito de plantar na terra do patrão. Sangrei feito res no abate e dos meus gritos ninguém fez caso. Meu nome é Zuleide Amarante. Tenho 83 anos e nasci em Taperoá, no sertão da Paraíba. Hoje vivo em Campina Grande, numa casinha que comprei com o dinheiro do meu próprio trabalho, o que para mim é uma vitória maior que a chuva depois da seca braba. Cada pedacinho dessa casa representa um bordado vendido, um ponto dado em liberdade, coisa que eu não conhecia até os 50 anos de idade. E olhe que digo isso sem exagero, porque onde eu nasci, ser mulher já era nascer com destino traçado, igual ponto na agulha que só vai onde a mão manda. E você que está me ouvindo agora, compartilhe nos comentários seu nome e de qual canto desse Brasil você está acompanhando minha história. Quero saber quem são as almas que estão sentindo comigo esse peso de ter sonhos trocados por 2 cabeças de gado. Porque essa dor, mesmo que antiga, gosta de companhia para sarar. Nasci em 1942, quando o sertão rachava de tão seco. Minha mãe contava que eu vim ao mundo num dia que nem água tinha para ferver o pano de limpar o parto. Dizia que eu chorei pouco, e eu acho que já era para economizar água mesmo. Foi uma seca tão cruel que o povo chamava de a seca da guerra. Enquanto os soldados morriam lá na briga de Hitler, aqui a gente morria de sede e fome, mas sem aparecer em jornal nenhum. Meu pai era tropeiro, desses que levava mercadoria de um canto a outro montado em burro, cortando estrada que nem estrada era. Passava mais tempo fora que dentro de casa, mas quando chegava com história. Falava de cangaceiro que tinha cruzado no caminho, de cidade grande que estava crescendo, de jornal que tinha lido em voz alta na venda. Às vezes, trazia bugigangas pequenas que cabia no alforge, uma fita colorida, um retalho diferente, uma estampa de santo. E eu ficava ali, sentada no terreiro, os olhos acesos, imaginando esses mundos que eu nunca ia ver. O que eu não sabia é que o destino tinha outros planos, que eu ia mesmo ver muita coisa depois, mas antes ia pagar preço caro, que nem nas histórias de pacto que o povo conta. Minha mãe era um oráculo de sabedoria nas mãos. Tecelandas boas, dessas que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que trouxe conhecimento lá de Portugal misturado com os jeitos daqui da terra. Ela fazia renda de bilro, crochê, tricô, mas onde ela brilhava mesmo era no bordado. Falava que cada ponto tinha alma, que linha e agulha eram feito reza, que precisava de intenção boa. Mesmo com 3 filhos para criar e trabalho no roçado, encontrava tempo para sentar depois do jantar e bordar pedaços de pano que depois virava toalha, fronha, roupa de domingo. A gente vivia numa casa de taipa, dessas de barro com madeira, chão de terra batida. Casa que, quando chegava o inverno, cheirava a terra molhada, melhor perfume que tem. Não tinha luxo, mas tinha ordem. Minha mãe fazia questão que fosse limpo, que as panelas de barro estivessem areadas, que as poucas roupas penduradas estivessem no lugar. A mesa era uma tábua em cima de 2 cavaletes que meu pai fazia e desfazia conforme a precisão. E nossa comida era o que o tempo dava. Em tempo bom, feijão, farinha, às vezes uma carne de bode. Em tempo ruim, farinha pura, umbu catado no mato, o que Deus mandasse. Minha infância era dividida entre o trabalho e as brincadeiras que inventava do nada. Desde cedo, aprendi a pilar milho, a lavar roupa na beira do açude quando tinha água, a cuidar dos irmãos mais novos. Não tinha boneca comprada, mas fazia as minhas de sabugo de milho, palha e retalho. Vestia elas com pedacinhos de pano que sobrava do trabalho da minha mãe. Quando dava tempo, ia para debaixo do pé de juazeiro ouvir as histórias que os mais velhos contavam. Era história de assombração, de encantado, de princesa, de bicho que falava. Nisso, eu era igual jumento de carga. Botava tudo na cangalha da memória e carregava comigo.
para um dia contar também. Quando fiz 12 anos, recebi o presente mais precioso da minha vida. Minha avó materna, a velha Antônia, me chamou num canto da casa e tirou do fundo do baú uma trouxinha amarrada com barbante. Dentro tinha uma agulha diferente, feita de prata, fininha de um lado e de olho grande do outro. Essa agulha veio com sua bisavó de Portugal, ela falou. É antiga demais e tem poder. Agulha de pobre é que nem caneta de doutor, escreve Destino. Eu peguei aquilo tremendo, achando que era tesouro demais para minhas mãos pequenas. Mas a avó pegou minha mão na dela, enrugada, feito casca de imbu velho, e disse: Você tem o dom. Tem olho que vê o que não está na frente. Tem mão de contar história no pano. Foi nesse mesmo dia que vó Antônia começou a me ensinar os pontos escondidos. Não era ponto comum de bordado, desses que todo mundo sabe. Era ponto que só passava de mãe para filha, de avó para neta. Ponto de cruz posicionado de um jeito especial, arremate que parecia estrela, laçada que formava caminho. E cada ponto daquele tinha significado. Esse aqui é ponto de proteção, esse é ponto de fartura, esse é ponto de amor. Eu aprendia tudo ligeiro, como quem bebe água com sede acumulada. A avó dizia que nunca tinha visto menina aprender tão depressa, que era sinal que o dom vinha forte. De noite, eu ficava praticando escondido, à luz de candeeiro, usando pedacinhos de pano velho, enquanto os outros dormiam. Acho que foi por esse tempo que comecei a sonhar em ser professora. Uma mulher apareceu em Taperoá, vinda da capital. Era professora itinerante, dessas que o governo mandava para ensinar nas comunidades que não tinham escola. Montava sala embaixo de árvore, juntava a criançada, ensinava a ler e contar. Meu pai deixou eu ir, porque achava importante ao menos assinar o nome. Eu já sabia um pouco que minha mãe tinha ensinado, mas com a professora Augusta aprendi muito mais. Ela notou que eu aprendia rápido, que tinha cabeça boa. Um dia, viu os bordados que eu fazia e ficou admirada. Menina, isso é arte! Você conta a história com a agulha melhor do que muita gente com lápis. Augusta falou que eu devia estudar, que podia virar professora também, ensinar outras crianças. Plantou essa semente na minha cabeça e eu comecei a regar todo dia com sonho. Imaginava eu com caderno, com vestido de professora, ensinando embaixo de árvore igual ela. Augusta ia e voltava na nossa região. Quando voltou na terceira vez, me trouxe um caderno de presente, coisa que eu nunca tinha tido. Era caderno de capa dura, verde, com folha branquinha. Eu tratava aquilo como relíquia, escrevia devagar para não gastar, usava os dois lados da folha. Desenhava nele os pontos que aprendia, os padrões que inventava, para não esquecer. Com o tempo, fui criando meu próprio jeito de bordar. Não era só repetir o que aprendi, era misturar, inventar. Pegava um símbolo que os índios da região usavam nas cestas, juntava com ponto português que minha avó ensinou, botava cor que lembrava as histórias que meu pai contava. Tudo tinha significado. Um passarinho bordado não era só enfeite, era mensagem de liberdade. Uma flor não era só flor, era resistência depois da seca. Até as cores falavam. Vermelho era sangue e vida, amarelo era sol e fartura, azul era chuva tão esperada e lágrima derramada. Os poucos que viam meus bordados ficavam de queixo caído. Diziam que nunca tinham visto coisa igual, que parecia ter vida própria, que contava história sem palavra. Eu ouvia calada, sem acreditar muito, achando que era exagero de gente que queria agradar. Mas lá no fundo, sabia que tinha algo diferente ali. Quando bordava, o mundo sumia. Era eu, a agulha, a linha e o pano. Mais nada. O tempo parava, a fome passava, o cansaço esquecia de me visitar. Era quase reza, quase transe, feito as velhas rezadeiras quando tiram quebranto. A vida seguia seu curso assim. Trabalho, sonho, bordado. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. Até que veio a seca grande de 1958. O céu fechou a torneira, o sol esturricou tudo. O açude secou,
As plantas morreram, os bichos começaram a cair. Meu pai tentava de tudo. Ia mais longe com a tropa, aceitava serviço por comida, cavava cacimba onde diziam que tinha água. Mas a situação só piorava. A gente passou a comer uma vez por dia, depois uma vez a cada 2 dias. Os meninos mais novos ficaram doentes. A fome é bicho que rói por dentro, sabe? Ela vai comendo primeiro a esperança, depois a dignidade, por fim a alma. Foi nessa época que chegou a festa da padroeira, em julho. Mesmo na pior das secas, o povo não deixava de celebrar Nossa Senhora do Livramento. Era a tradição mais forte que a fome. Se não tinha comida para dividir, tinha ao menos fé. Armaram a quermesse na praça da igrejinha e minha mãe teve a ideia de expor meus bordados. Vai que aparece alguém que queira comprar, minha filha. É uma boca a menos para passar fome. Arrumamos uns trabalhos num pano estendido, desses que eu fazia quando sobrava linha das encomendas que minha mãe pegava. Eram pequenos, mas caprichados. Flor de mandacaru, pássaros do sertão, símbolos de chuva e fartura. Eu tinha 16 anos quando Elias Albuquerque parou na frente dos meus bordados. Era fazendeiro conhecido da região, homem de posses, uns 40 anos, viúvo. Ficou olhando demoradamente, passando a mão na barba bem aparada. Perguntou quem tinha feito aqueles trabalhos. Quando soube que era eu, me mediu de cima a baixo com aqueles olhos que pareciam brasa acesa. Disse que nunca tinha visto bordado tão bonito, que mostrava talento. Deu um sorriso que não chegou nos olhos e foi embora. Achei que era só elogio de ocasião, desses que a gente agradece e esquece. 3 dias depois, Elias apareceu em nossa casa montado num cavalo lustroso, trazendo um embrulho. Pediu para falar com meu pai em particular. Ficaram conversando no terreiro, longe dos ouvidos da casa. Pela janela, vi meu pai primeiro balançar a cabeça negativamente, depois ficar pensativo, por fim, apertar a mão de Elias com força. Quando Elias foi embora, meu pai entrou calado, com o embrulho na mão. Abriu em cima da mesa. Era um corte de tecido fino, desses que a gente só via nas moças ricas da cidade. Zuleide, o compadre Elias, veio te pedir em casamento. Meu pai falou, sem olhar nos meus olhos. Disse que se encantou com seus bordados e com sua quietude. É homem de posses, tem casa grande na fazenda Pedra Furada, tem criação de gado, tem terra boa. Minha mãe, que ouvia tudo com os olhos arregalados, perguntou se ele tinha aceitado. Meu pai ficou calado tempo demais antes de responder. Aceitei. Ele ofereceu 2 cabeças de gado e direito de plantar nas terras dele. Com essa seca, é isso ou ver vocês tudo morrendo de fome. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Casar? Com um homem que eu mal conhecia, que tinha idade para ser meu pai? Comecei a chorar, a implorar, a dizer que não queria, que preferia passar fome. Minha mãe também tentou argumentar, dizendo que eu era nova demais, que tinha sonho de estudar. Mas quando meu pai batia o martelo, não tinha quem mudasse. Em 15 dias é o casamento, e não quero mais ouvir choro. Pior era ver você virando moça perdida por aí ou morrendo de fome. Elias é homem respeitado, vai te dar vida de madame. Mas nessas 2 semanas, chorei todas as lágrimas que tinha e as que ainda estavam por fazer. Costurei o vestido de noiva com o tecido que Elias trouxe, cada ponto dado com tristeza. Minha avó, Antônia, única que ousava enfrentar meu pai, ainda tentou dissuadi-lo, dizendo que tinha mau agouro nesse casamento, que tinha visto sinal ruim, mas nem ela conseguiu. O trato estava feito, o preço acertado, 2 cabeças de gado e direito de plantar na terra de Elias. Meus sonhos, meus bordados, meus planos de ser professora, nada disso entrou na conta. Na véspera do casamento, minha avó me chamou num canto e me deu um saquinho de couro. Esconde isso, ela disse. É para proteção. Tem dente de alho, arruda, figa de guiné e uma oração forte. Leva contigo, esconde onde ele não vê. E lembra, enquanto tiver sua cabeça e suas mãos, ninguém pode te tirar tudo. Depois me abraçou de um jeito que parecia despedida. Um dia, menina,
você vai bordar a sua liberdade. Guarda isso que estou te dizendo. O casamento foi rápido, na igrejinha da cidade. Eu parecia mais defunta que noiva, de tão pálida e calada. Quando o padre perguntou se eu aceitava Elias como marido, olhei para o meu pai antes de responder. Nos olhos dele vi, não era maldade, era desespero mesmo, de homem que vê a família morrendo de fome e não tem mais carta na manga. Então falei o sim, que mudaria tudo. Depois teve uma janta simples na casa da fazenda, com pouca gente. Elias me mostrou o quarto que seria nosso, com cama grande de madeira escura. Me deixou sozinha para trocar de roupa, dizendo que voltaria logo. Ali, sentada na beirada daquela cama, eu sabia que minha vida antiga tinha acabado. O que eu não imaginava era o pesadelo que estava por começar. Mas antes de contar como escapei daquele cativeiro, preciso dizer o que foi viver 25 anos dentro dele. Porque quem só sabe o começo e o fim da história não entende o suor e o sangue do meio. E foi no meio que aprendi que prisão não é só de grade, às vezes é de sim, senhor, de olhar baixo, de pedir licença para respirar. A fazenda Pedra Furada ficava a 3 léguas da cidade, escondida entre morros de pedra e jurema. Uma casa grande de 2 andares, com varanda na frente e quintal cercado por muro alto. Parecia casa de gente importante vista de fora. Por dentro, era meu inferno particular. No dia seguinte ao casamento, Elias me mostrou as regras. As janelas ficariam sempre fechadas, as portas trancadas por fora quando ele saísse. Eu não falaria com ninguém além dele e da Josefa, a empregada velha que mais parecia carrasca que gente. Josefa tinha cara de passar fome mesmo com comida na mesa. Magra, encurvada, com olhos pequenos que não perdiam nada. Dona Zuleide agora é a patroa, Elias disse para ela. Mas os dois trocaram um olhar que traduzi na hora. Ela era os olhos dele quando não estava. Vigiava cada passo meu, cada suspiro. Se eu demorava no banheiro, ela batia na porta. Se eu olhava muito tempo pela janela, ela avisava. Se eu tentava conversar com as outras empregadas mais novas, ela apartava. O patrão não quer mistura, dizia, com aquela boca murcha de quem nunca sorriu. Meu dia começava antes do sol nascer. Tinha que estar de pé quando Elias acordava. Preparar o café dele, engomar a roupa, deixar a água do banho pronta. Depois que ele saía para cuidar da fazenda, começava a labuta sem fim. Lavar, passar, cozinhar, limpar, arear, polir. Mesmo tendo outras empregadas, Josefa fazia questão que eu trabalhasse para não criar ruindade. Minhas mãos, que antes eram feitas para bordar, viraram calo puro. À noite, quando Elias voltava, tinha que estar com a janta pronta, a casa arrumada, o banho preparado e eu limpa e apresentável, como ele dizia. Sair de casa? Só para ir à missa de domingo. E olha lá. Elias me levava de braço dado, como o marido exemplar que era aos olhos dos outros. Eu ia de cabeça baixa, vestido abotoado até o pescoço, cabelo preso em coque apertado. Ele me apresentava orgulhoso, como a esposa que borda como anjo. As pessoas sorriam, cumprimentavam, achavam bonito. Ninguém percebia, ou fingia não perceber, que eu mal falava, que tremia quando ele apertava meu braço, que meus olhos estavam sempre baixos, procurando escape no chão. As noites eram o pior. Quando ele entrava no quarto e trancava a porta, meu corpo gelava mesmo no calor do sertão. Não adiantava fingir que estava dormindo, nem dizer que estava cansada, nem implorar. Homem como Elias não pede, não pergunta. Toma o que acha que é dele por direito. Nas primeiras vezes, chorei. Depois, aprendi a sair do corpo enquanto ele fazia o que queria. Ficava olhando uma rachadura no teto, contando os segundos, pensando em outra coisa. Era como se a verdadeira Zuleide escapasse para o mundo dos sonhos enquanto deixava só a carcaça para trás. Com 18 anos e quase 2 de casada, tentei fugir pela primeira vez. Tinha juntado uns trocados que achava pelo chão quando varria, guardado um pouco de comida. Esperei uma noite que Elias bebeu mais que o costume e caiu no sono pesado. Peguei uma trouxa pequena,
Saí descalça pela porta da cozinha, que a empregada nova tinha deixado destrancada por descuido. Corri no escuro, descalça, o coração quase saindo pela boca. Cheguei até a estrada, andei por horas, os pés sangrando nas pedras. Quando o dia clareou, já estava longe, quase na vila seguinte. Não sei como me acharam. Talvez alguém tenha me visto, talvez tenha deixado rastro. Só sei que antes do meio-dia, ouvi o galope de cavalo atrás de mim. Era Elias com 2 capangas da fazenda. Não tive chance. Me jogaram em cima do cavalo como saco de batata, amarraram minhas mãos. Voltamos para a fazenda pelo caminho mais deserto. O que Elias me disse no trajeto não se repete nem pro diabo. Chegando em casa, fui direto pro quarto. Ele me amarrou na cama pelos pulsos e tornozelos e disse que ia me ensinar a nunca mais tentar fugir. Fiquei 3 dias amarrada, sem poder me mexer direito. Josefa vinha 3 vezes ao dia me dar água e um pirão ralo de farinha. Nem pro banheiro me soltavam. A humilhação de ter que fazer as necessidades ali mesmo, de ficar suja, de sentir o cheiro do próprio corpo, era parte do castigo. No 3º dia, quando Elias finalmente me soltou, eu não conseguia nem ficar em pé. Ele me olhou de cima, com aquele sorriso que gelava a alma. Agora aprendeu que mulher minha não foge? Da próxima vez vou buscar no inferno e não vou ser tão bom. Foi nessa época, depois do castigo, que descobri o sótão. Procurava um lugar para me esconder quando ele chegasse bêbado, e achei uma portinha disfarçada no corredor do 2º andar, atrás de um armário meio solto. Era um espaço pequeno, abafado, cheio de tralha velha, baús com roupa antiga, móveis quebrados, bugigangas da família. Ninguém parecia ir ali há anos, pela poeira acumulada. Me enfiei lá dentro e, pela primeira vez desde que cheguei àquela casa, senti algo parecido com segurança. Comecei a ir para o sótão sempre que podia escapar dos olhos de Josefa. Levava uma vela pequena, acendia escondido. Dentro dos baús, achei verdadeiros tesouros. Retalhos de tecidos antigos, linhas de bordado já meio desbotadas, botões de madrepérola. Mas não tinha agulha. Foi aí que tive a ideia. No quintal cresciam mandacarus, desses de espinho comprido e duro. Numa tarde que Josefa cochilou, corri e peguei alguns espinhos, os mais retos. Limpei bem, afinei a ponta numa pedra, furei o olho com um prego velho que achei no sótão. Não era agulha de prata da minha avó, mas servia. Meu bordado secreto começou assim, com agulha de espinho e linha desbotada em pedaços de lençol velho. Não podia fazer peça grande, que chamaria a atenção. Fazia quadrados pequenos, que escondia entre as tábuas soltas do assoalho do sótão. E nesse bordado, criei minha linguagem própria. Um pássaro não era só pássaro, era meu sonho de liberdade. Uma flor de mandacaru significava resistência. Gotas azuis eram as lágrimas que não podia chorar em público. Espirais vermelhas eram a raiva que crescia dentro de mim. Era meu diário de pano, onde contava a história que ninguém ouvia. Contar essa parte da minha história ainda dói como espinho na carne viva. Se esse relato te faz refletir sobre o valor da liberdade, você pode contribuir com qualquer valor usando o Valeu Demais aqui do YouTube. É aquele botãozinho que parece uma nota de dinheiro embaixo do vídeo. Clique nele, escolha quanto quer doar, nem que seja R$1, 2, 5. O importante é que cada contribuição ajuda o canal Vovós do Brasil a continuar resgatando histórias como a minha, que ficaram enterradas no sertão desse país. E acredite, tem muita Zuleide por aí esperando para contar sua história. Quando fiz 20 anos, engravidei pela primeira vez. Não foi escolha. Com Elias, nada era escolha. O médico só veio me ver na fazenda 2 vezes durante a gravidez toda. Elias não gostava de estranhos perto de mim. Dizia que mulher prenha fica assanhada. Na verdade, ele tinha medo que eu contasse. Os 9 meses foram de trabalho igual ou pior. Prenhez não é doença, Josefa repetia, me vendo varrer a casa com barrigão. O parto foi em casa mesmo, com parteira velha da região.
Sofri 2 dias com dor, sem anestesia, sem conforto. Nasceu meu primeiro filho, Antônio. Quando botei aquele menino no peito pela primeira vez, senti um amor tão grande que assustou. Era um pedaço de mim que agora vivia fora, que respirava sozinho. Pensei, este ninguém vai prender, ninguém vai maltratar. Mas logo descobri que Elias usaria o menino como mais uma corrente para me acorrentar. Se tentar alguma gracinha, esqueça que tem filho. Ele ameaçava quando o bebê chorava à noite e me via olhando pela janela. O amor virou medo dobrado. Entre os 20 e 27 anos, engravidei mais 5 vezes. Era como se Elias quisesse me manter sempre fraca, sempre ocupada, sempre dependente. Dessas gravidezes, 3 crianças vingaram além dos primeiros meses. Depois de Antônio, veio José e por fim Maria, minha única menina. Os outros, perdi. Um de febre alta aos 8 meses, que médico nenhum viu. Outro nasceu antes do tempo, pequeno demais para aguentar. O último nem cheguei a ver direito. Josefa levou embora embrulhado num pano, dizendo que tinha nascido morto. Até hoje não sei se era verdade. As crianças cresciam vendo a mãe calada, o pai mandando. Antônio, o mais velho, tinha olhos desconfiados desde cedo. José era quieto, se encolhia quando o pai levantava a voz. Maria, meu anjo, parecia adivinhar minha dor. Com 6 anos, já me ajudava a esconder as marcas roxas, trazia pano molhado quando me via chorando escondido, ficava de vigia enquanto eu ia para o sótão. Sem palavras, ela entendia tudo. E isso me partia o coração, porque criança não devia saber dessas coisas, não devia precisar proteger a própria mãe. Meu sótão virou refúgio não só para mim, mas para os meninos também. Quando Elias saía, eu os levava lá, mostrava os bordados, contava histórias que meu pai contava, ensinava Maria a dar os primeiros pontos. Era nossa ilha de paz, num mar de gritos e ordens. Bordei um quadrado para cada filho, com proteção escondida em cada ponto. Expliquei que era igual reza, que enquanto existisse aquele bordado, eles estariam protegidos. Mentira de mãe desesperada, mas que trouxe conforto. Com o tempo, fui ficando mais esperta. Aprendi a antecipar os humores de Elias, a perceber quando a tempestade vinha vindo. Nos dias que ele chegava com cheiro de cachaça e olhar vidrado, já mandava as crianças se esconderem no quarto dos fundos. Deixava a comida pronta, a casa arrumada, ficava quieta num canto até a explosão passar. Às vezes funcionava, às vezes não. Virei expert em esconder marcas. Usava lenço no pescoço quando tinha arroxeado, mangas compridas para os braços, saias longas para as pernas. E sorria, sempre sorria quando tinha gente de fora. A dona Zuleide é tão quietinha, tão na dela, o povo dizia. Se soubessem. Aos 30 anos, quase 15 de casada, tentei mais uma vez pedir ajuda. A parteira, dona Firmina, tinha voltado para cuidar de uma infecção que tive depois do último aborto. Era mulher de idade, respeitada na região, com fama de discreta. Enquanto me examinava sozinha no quarto, sussurrei. Me ajuda a sair daqui com meus filhos. Ele vai me matar um dia. Ela ficou séria, apertou minha mão com força. Vou pensar num jeito, prometeu. Antes de ir embora, me deixou um santinho de Nossa Senhora. Dentro, tinha um endereço em Campina Grande. Passei semanas planejando. Bordei um lenço pequeno, onde escondi uma mensagem usando o código que só eu entendia. Falava da situação, pedia socorro, dava o nome dos meus filhos e nossas idades. Embrulhei numa folha de bananeira, amarrei com cordão. Na próxima visita da parteira, quando ela me trouxe um remédio caseiro, consegui passar o embrulho para ela sem ninguém ver. Ela guardou rápido no bolso do vestido, assentiu com a cabeça. A esperança acendeu de novo, depois de tanto tempo apagada. Comecei a separar roupas das crianças, a guardar um ou outro mantimento não perecível, a sonhar com fuga. Foi aí que veio o pior castigo de todos. Nunca soube exatamente como Elias descobriu.
Talvez a parteira tenha sido pega com um lenço. Talvez alguém tenha visto a troca. Talvez Josefa desconfiasse. Só sei que uma noite ele chegou em casa fora de si. Me arrastou pelos cabelos até o quintal, gritando que eu era ingrata, traidora, que tinha tentado sujar o nome dele. As crianças acordaram com o barulho. Vieram correndo. Ele mandou Josefa trancar elas no quarto. Os gritos deles, chamando por mim, ainda ecoam na minha cabeça nas noites de insônia. No quintal, Elias já tinha preparado uma fogueira. Correu até o sótão, meu refúgio secreto que não era tão secreto assim, e trouxe todos os meus bordados. Jogou um por um no fogo, na minha frente. Cada peça que queimava era como se levasse um pedaço da minha alma junto. Aquele diário de pano, aquela história bordada com dor e esperança, virando cinza diante dos meus olhos. Quando acabou, ele pegou meu queixo com força e disse: "Da próxima vez, é um dos meninos que vai pro fogo. Escolha se quer ser viúva dos filhos ou mulher obediente." O castigo não parou aí. Por um mês inteiro, fui proibida de ver meus filhos. Elias me trancou no quartinho dos fundos, aquele que nem janela tinha. Recebia comida uma vez por dia, usava um penico no canto. As crianças estavam na mesma casa, mas era como se estivessem a um mundo de distância. Ouvia às vezes o choro deles, principalmente de Maria, que era menor. Uma empregada nova, que ficou com pena, sussurrava pela porta que eles estavam bem, que Josefa estava cuidando. Mas Josefa cuidar era como cobra criar passarinho. Quando finalmente me soltaram, estava fraca, pálida, mais magra do que nunca. As crianças correram para mim, chorando. Estavam mais magros também, com o olhar assustado. Maria se agarrou na minha saia e não soltou o dia todo. Os meninos, mais velhos, tentavam ser fortes, mas vi o medo nos olhos deles. Naquela noite, quando todos dormiam, jurei para mim mesma que um dia sairíamos dali. Não sabia como, nem quando. Só sabia que precisava ser paciente, ser esperta. A leoa ferida se esconde, lambe as feridas e espera o momento certo de atacar. Era isso que eu seria, paciente como a morte, que sempre chega na hora certa. Nos anos seguintes, me tornei a esposa modelo aos olhos de todos, calada, eficiente, obediente. Nunca mais tentei pedir ajuda abertamente. Nunca mais guardei nada que pudesse levantar suspeita. Aprendi a bordar mentalmente, guardando os desenhos na memória em vez de no pano. De noite, antes de dormir, repassava cada ponto, cada cor, cada história que um dia bordaria quando fosse livre. Os filhos cresciam, entendendo cada vez mais o inferno em que vivíamos. E em silêncio, sem que eu precisasse instruir, eles também aguardavam. Porque o que Elias nunca entendeu, com toda a sua força bruta e controle, é que há coisas que não se quebram com porrada, não se apagam com fogo. A alma de mulher nordestina é como a semente de umbu. Pode ficar anos adormecida na terra seca, esperando a hora de brotar. Eu esperaria o tempo que fosse preciso para florescer de novo. Eu e meus filhos, longe daquela prisão de adobe e ódio. E quando menos ele esperasse, quando achasse que tinha me destruído por completo, eu mostraria que apenas tinha guardado minhas forças para o momento certo. A vida às vezes vira de cabeça para baixo quando menos se espera. Passei 34 anos casada, esperando uma chance de me libertar daquele homem. E quando ela chegou, veio pela mão do inesperado, num dia comum que virou extraordinário. Era uma manhã de agosto de 1976, lembro até hoje. Fazia um frio diferente, desses que no sertão corta os ossos. Elias tinha acordado azedo como de costume. Os meninos já tinham ido embora de casa. Antônio estava com 27, trabalhando na capital. José com 25, empregado num posto de gasolina na cidade mais próxima. Só Maria ainda morava com a gente, com 21 anos. Mas nesse dia tinha ido visitar uma conhecida. Eu estava no quintal, estendendo roupa, quando vi Josefa correndo feito alma penada. "O patrão tá revirando tudo lá no sótão." Larguei os lençóis molhados no chão e corri.
Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Tinha voltado a bordar escondido uns tempos atrás, depois que encontrei uma agulha de verdade perdida no colchão de uma visita. Era um trabalho pequeno, do tamanho da palma da mão, que escondia embaixo de uma tábua solta. Mostrava um pássaro quebrando uma corrente com o bico. Meu sonho de liberdade, que nunca morreu. Quando cheguei na escada do sótão, ouvi a gritaria. Elias descia segurando o meu bordado na mão, vermelho de raiva, os olhos esbugalhados como duas brasas. O que é isso, desgraçada? Ainda não aprendeu a lição? Ainda tá com essas frescuras de mensagem escondida? Fiquei paralisada vendo ele descer cada degrau, sabendo o que vinha depois. Mas o que veio foi diferente. No último degrau, ele parou de repente. Soltou o pano, levou a mão no peito, abriu a boca como peixe fora d'água, sem conseguir falar. O rosto torceu todo pro lado direito, o olho virou, e ele caiu duro feito pedra. Fiquei ali, sem reação, olhando aquele homem que era meu pesadelo se contorcer no chão. A primeira ideia que veio na cabeça, Deus me perdoe, foi deixar ele ali. Mas tinha Josefa olhando, e no fundo, por mais ruim que ele fosse, não conseguia ver sofrimento e virar as costas. Mandei Josefa chamar o médico na cidade enquanto arrastava Elias para o quarto. Tava pesado como chumbo, mas dei um jeito. Quando o doutor chegou, já era tarde da noite. Examinou, balançou a cabeça. Derrame brabo. Se sobreviver, não anda mais, não fala mais. Deixou remédio, instruções e a sentença. A senhora agora vai ter que cuidar dele como se fosse uma criança. Mal sabia o doutor que aquela sentença era minha libertação. Elias sobreviveu. Ficou preso na cama, paralisado do lado direito, sem poder falar. Só mexia a cabeça, um braço e uma perna. E os olhos? Os olhos continuavam vivos, furiosos. Olhos que gritavam o que a boca não podia mais. Eu virei dona da situação da noite pro dia. Era eu quem dava banho, trocava roupa, dava comida na boca, limpava as necessidades. O algoz virou criança indefesa nas mãos da vítima. Josefa não aguentou a nova situação. Depois de uns 2 meses cuidando do patrão acamado, arrumou as trouxas e foi embora. Isso é castigo de Deus, ela disse antes de sair com aquela cara amargurada. Não vou ficar para ver. Fiquei só eu e Maria para dar conta de tudo. A menina, benza a Deus, ajudava como podia, mas também tinha sua vida para viver. Namorava um rapaz da cidade, sonhava em sair daquela casa. Um dia, Elias piorou de repente. Febre alta, feridas aparecendo pelo corpo de ficar deitado. O médico da cidade falou que precisava de cuidados que eu não sabia dar. Foi aí que conheci Dona Sebastiana, benzedeira e parteira respeitada na região. Chegou com suas ervas, seus ungüentos, seu jeito calmo de tratar. Não era médica formada, mas conhecia o corpo humano melhor que muito doutor. No 3º dia, cuidando de Elias, Dona Sebastiana me viu remendando um lençol. Parou, olhou com atenção, chegou mais perto. Esse ponto é diferente, ela disse. Nunca vi ninguém fazer assim por essas bandas. Expliquei que era ponto que aprendi com minha avó, misturado com coisa que inventei. Ela pediu para ver mais do meu trabalho. Com medo, mas confiando no instinto, fui até o sótão e trouxe os poucos bordados que tinha escondido depois que Elias ficou doente. Sebastiana ficou calada um tempão, passando a mão nos pontos, examinando cada detalhe. Depois levantou a cabeça com os olhos brilhando. Isso aqui é arte de verdade, Zuleide. É história bordada, vale dinheiro lá fora. Não acreditei de primeira. Para mim, bordar era só um jeito de botar para fora o que não podia dizer com a boca. Mas ela insistiu. Tem feira de artesanato em Campina Grande toda quarta. Se você quiser, leva uns trabalhos seus para vender. Foi o começo de uma parceria que mudou minha vida. Toda semana, Sebastiana levava 1 ou 2 bordados pequenos que eu fazia nas horas que Elias dormia. Eram peças que contavam a vida no sertão. O mandacaru florido depois da chuva, as lavadeiras no açude, o carro de boi no caminho poeirento.
não botava minha dor ali. Esses guardava só para mim. E Sebastiana voltava sempre com uns trocados, que eu escondia dentro de um travesseiro velho, costurado por dentro. Elias percebia que algo tinha mudado. Os olhos dele me seguiam pela casa, desconfiados. Às vezes batia com a mão boa na cama, querendo chamar atenção, fazer birra. Eu ia, cuidava, fazia o que precisava, mas já não tinha medo. Que ele podia fazer agora? Me bater com o braço fraco? Me xingar com a boca torta? O gigante que tinha me aterrorizado por décadas agora não passava de um menino birrento preso numa cama. O que vou contar agora é tão difícil de acreditar que muita gente vai dizer que é invenção. Só vai dar like nesse vídeo quem tiver coragem de encarar o que uma mulher de 50 anos, sem estudo, sem dinheiro e sem apoio, é capaz de fazer quando finalmente se liberta. Será que você vai aguentar assistir até o final? Duvido que aperte esse botão de like antes de eu terminar de contar o que fiz com aquele manto bordado. 2 anos se passaram assim. Eu cuidando de Elias de dia, bordando de noite, juntando cada centavo que Sebastiana trazia. Maria acabou casando com o namorado e foi morar na cidade. Vinha me visitar de vez em quando, mas evitava ficar muito tempo por causa do pai. Os meninos apareciam ainda menos, tinham suas vidas, seus trabalhos e, mais que tudo, queriam distância das lembranças ruins. Foi numa manhã de inverno que encontrei Elias frio na cama. Tinha morrido durante a noite, quieto, sem fazer alarde, diferente de como viveu. Chamei o médico, tratei do enterro, fiz tudo certo. No velório, poucas pessoas apareceram. Ele não deixou amigos, só conhecidos e devedores. Os filhos vieram, claro, mas ficaram pouco tempo. Eu chorei, sim, não de tristeza ou saudade, mas de alívio e também por tudo que poderia ter sido e não foi. Depois do enterro, a bomba estourou. Apareceu gente de tudo quanto é lado cobrando dívida. Descobri que Elias tinha hipotecado a fazenda, perdido gado em aposta, feito empréstimo em tudo quanto era banco. A casa grande que eu pensei que era nossa tinha dono, e ele queria tomar posse em 1 mês. O dinheiro que juntei com tanto sacrifício mal dava para pagar os remédios que ainda devíamos na farmácia. Chamei meus filhos para conversar, explicar a situação. Pensei que agora, sem o pai para meter medo, eles iam me ajudar a encontrar uma saída. Mas o tempo e o sofrimento tinham cavado um fosso entre nós. A senhora se vira, disse Antônio, o mais velho, com uma frieza que não reconheci. Já temos nossas famílias, nossas dívidas. José nem olhou nos meus olhos. E o pior foi ouvir de Maria, minha companheira de dor. Mãe, a senhora nunca fez nada da vida além de bordar e servir o pai. O que espera fazer agora com essa idade? Fiquei sozinha naquela casa enorme, com 1 mês para sair e sem ter para onde ir. No começo, o desespero bateu forte. 50 anos, sem estudo, sem profissão, sem família que amparasse. Chorei por 3 dias seguidos, sentada no degrau da varanda. No 4º dia, Sebastiana apareceu. Sentou do meu lado, pegou minha mão calejada na dela e disse: Zuleide, tá vendo essa mão? É mão que cria, que transforma a linha em história. Mão assim não passa fome em lugar nenhum. Ela me contou de uma casinha pequena, na saída de Campina Grande, perto de onde morava. O aluguel era barato, dava para pagar com o que eu ganhasse, vendendo bordado. Me ofereceu teto até eu me ajustar, me ensinar os caminhos da cidade, me apresentar nas feiras. Foi a primeira vez na vida adulta que alguém me ofereceu ajuda sem querer nada em troca. Passei os dias seguintes vendendo o que dava. Móveis velhos, utensílios, roupas que não precisava. Juntei com o dinheiro escondido no travesseiro e consegui o suficiente para me manter uns meses até conseguir renda própria. Separei o essencial: roupas, agulhas, linhas, alguns panos, a foto dos meus pais, meu santinho de Nossa Senhora. O resto podia ficar para trás, junto com as lembranças ruins. Na véspera de entregar a casa, enquanto arrumava as últimas coisas, achei no fundo do armário um pedaço grande de tecido de linho puro. Era caro. Tinha sido presente de algum político para Elias, que nunca usou.
Tirei ele do armário, alisei com a mão. Branco como nuvem de inverno, macio como pele de neném. E tive um estalo. Aquele seria meu recomeço. Peguei todas as linhas que tinha, as agulhas boas, e me tranquei no quarto. Passei a noite inteira acordada, bordando sem parar. Não era trabalho pequeno. Era um manto inteiro, do tamanho de um lençol de casal. No começo não tinha plano, deixei as mãos guiarem. Elas sabiam o que fazer. Trabalhei em transe, como se cada ponto fosse uma palavra num livro que finalmente podia escrever. Bordei minha história completa naquele manto. A menina feliz em Taperoá, aprendendo com a avó. O casamento forçado aos 16, a casa-prisão, os abusos, os filhos nascidos do sofrimento. Os pequenos atos de resistência, o sótão escondido, as agulhas de Mandacaru, os castigos, as fugas frustradas, a doença de Elias, minha lenta libertação. Tudo ali, em pontos e cores e texturas que misturavam técnicas aprendidas e inventadas. Não usei nenhum símbolo óbvio. Quem não conhecesse a linguagem do bordado veria só um trabalho bonito e elaborado. Mas quem soubesse ler, veria minha alma exposta em cada centímetro de pano. Quando o sol nasceu, o manto estava pronto. Minhas mãos sangravam, meus olhos ardiam, mas sentia uma paz que nunca tinha experimentado antes. Era como se cada dor bordada fosse retirada do peito e posta no pano, onde não podia mais me ferir. Lavei as mãos, passei um café forte e dobrei o manto com cuidado. Aquele trabalho não seria vendido por trocados na feira. Era minha história e também meu futuro. Disso eu tinha certeza, mesmo sem saber exatamente como. No final daquela manhã, o novo dono da fazenda chegou para receber as chaves. Olhou em volta, reclamou de umas telhas quebradas, de um cupim no assoalho. Mal sabia ele que eu estava saindo dali mais rica do que entrei. Não em dinheiro ou bens, desses eu continuava pobre. Mas pela primeira vez em mais de 3 décadas, eu era dona de mim mesma. Subi na carroça que Sebastiana mandou com minhas poucas trouxas e meu manto precioso, e não olhei para trás nem uma vez. O que me esperava adiante era um mistério, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais alguém me prenderia ou silenciaria. Nunca mais. Chegar em Campina Grande foi como nascer de novo. Saí da fazenda Pedra Furada com uma mala de papelão amarrada com barbante, uns poucos vestidos, minhas agulhas, linhas, o manto que tinha acabado de bordar e nada mais. Sebastiana me esperava na rodoviária, com aquele sorriso de quem sabe que a vida pode ser dura, mas não é para sempre. Olhei aquela cidade grande, cheia de gente apressada, de barulho, de vida, e tremi feito vara verde. 50 anos vivendo num canto só, acostumada com as mesmas paredes, e de repente o mundo todo aberto na minha frente. Dava um medo bom, sabe? Tipo criança que aprende a andar. Vai morar aqui pertinho de mim, Sebastiana falou enquanto pegava minha mala. Tem uma pensão da minha comadre que aluga quartinho nos fundos. A senhora ajuda na limpeza, ela desconta no aluguel. E assim foi. Meu primeiro cantinho era pequeno que só. Uma cama, uma mesinha, um armário velho, um fogareiro num canto. Mas era meu. Primeira noite, sentei na beirada da cama e chorei de emoção. Ninguém para bater na porta perguntando onde estava o jantar. Ninguém para gritar porque a roupa não estava do jeito certo. Ninguém para me fazer sentir que respirar era um favor que me faziam. Dona Nazaré, a senhoria, era viúva também, mas de viuvez feliz. Graças a Deus levou cedo, ela dizia rindo. Moravam na pensão umas moças que trabalhavam no comércio, um senhor aposentado e uma professora nova. Todo mundo junto, tomando café na mesma mesa de manhã, conversando sem medo, cada um respeitando o espaço do outro. Eu ficava calada, observando, aprendendo como era viver sem carrasco. Limpava tudo com capricho, lavava, passava, fazia uns doces que o pessoal gostava. E de noite, sozinha no meu cantinho, bordava. Bordava como quem reza, como quem grita, como quem finalmente pode falar.
A primeira feira que fui com Sebastiana, fiquei escondida atrás dela, morrendo de vergonha. Tinha levado uns trabalhos pequenos, panos de prato, toalhinhas, umas almofadas. Botamos numa mesinha junto com as ervas dela. As pessoas paravam, olhavam, perguntavam preço, seguiam. No fim do dia, tinha vendido quase tudo. Não era muito dinheiro, mas era meu, ganho com minhas mãos, com minha arte. Voltei para a pensão de peito estufado, com um pacote de biscoito de castanha que comprei com meu próprio dinheiro. Primeiro luxo da minha vida nova. As semanas foram passando, meu cantinho foi ficando mais meu. Uma flor num copo, uma toalhinha na mesa, um tapete que eu mesma fiz. Todo sábado ia para a feira com Sebastiana, já conhecendo os outros feirantes, já tendo freguesia certa. Fui juntando um dinheirinho, comecei a comprar linha melhor, tecido mais fino. Aquele medo inicial da cidade grande foi passando. Já sabia pegar ônibus sozinha, já conhecia o centro. As moças da pensão gostavam de mim, sempre pediam conselho, me chamavam para assistir novela na sala. Eu sorria, agradecia, mas ainda era bicho acuado em muitos sentidos. Foi numa dessas feiras, já fazia uns 8 meses que tinha chegado em Campina, que aconteceu o primeiro milagre da minha vida nova. Tinha levado o manto grande, aquele que bordei na última noite na fazenda. Não era para vender, nunca seria. Era para mostrar o que sabia fazer, na esperança de conseguir encomenda de trabalho maior, mais bem pago. Estendi ele na parede atrás da minha barraca, preso com alfinete. Era tão grande que cobria tudo, com suas cores vibrantes, seus pontos diferentes, sua história escondida em símbolos. Uma mulher parou na frente do manto e ficou olhando, como se não visse mais nada ao redor. Tinha cabelo escuro preso num rabo de cavalo, usava roupa simples, mas dava para ver que era gente fina pelo jeito de falar, pelos óculos caros. Notei que não era brasileira pelo sotaque. Ficou ali tanto tempo que fiquei sem graça. De repente, ela virou para mim e perguntou: "Quem fez isso?" Eu, ainda desacostumada a tomar crédito pelo meu trabalho, quase disse que tinha sido outra pessoa. Mas Sebastiana me deu uma cotovelada e falei a verdade. "Fui eu, moça." E ela, com os olhos brilhando: "C'est magnifique, como se diz, extraordinário." Aí descobri que a moça era francesa, chamada Christine, professora de arte numa universidade em Paris. Estava viajando pelo Nordeste estudando arte popular. Com Sebastiana traduzindo as partes mais difíceis, ela me explicou que nunca tinha visto nada igual ao meu trabalho. "Isso não é artesanato comum", ela dizia entusiasmada. "É arte contemporânea, é narrativa visual." Eu não entendia metade das palavras que ela usava, mas entendia o brilho nos olhos dela. Christine me perguntou se eu teria interesse em expor meu trabalho. "Conheço uma pequena galeria em João Pessoa", explicou. "Posso apresentar você." Fiquei apavorada com a ideia. João Pessoa era a capital, cidade grande de verdade. Eu, que tinha passado a vida inteira presa numa fazenda, que mal conhecia Campina Grande direito, como ia me aventurar tão longe? E numa galeria, lugar de gente estudada, de artista formado? Mas Christine insistiu. Disse que meu trabalho merecia ser visto, que eu tinha um dom único. E Sebastiana, que era mais mãe que amiga nessa altura, me deu o empurrão final. "Zuleide, a vida já te roubou tanto. Não deixa o medo roubar essa chance também." 2 semanas depois, lá estava eu no ônibus para João Pessoa, com um manto grande e mais uns 10 trabalhos embrulhados num lençol limpo. Tinha 52 anos. Era a primeira vez que viajava sozinha na vida. Segurei o bilhete com tanta força que ficou amassado. Cada curva da estrada, cada cidade que passávamos, era um universo novo se abrindo. A janela do ônibus virou cinema e eu, que tinha passado a vida olhando sempre as mesmas paisagens, agora absorvia tudo com olhos de criança. O medo ainda estava lá, claro, mas com ele veio uma coisa nova: orgulho. De repente, eu era mais que a mulher de Elias, mais que a serviçal da fazenda. Era Zuleide, artista do bordado, indo expor seu trabalho na capital.
A galeria era pequena, num sobrado antigo no centro histórico. O dono, um senhor chamado Seu Augusto, recebeu a gente na porta. Christine já tinha falado com ele antes. Quando abri meu embrulho e mostrei o manto grande, Seu Augusto ficou um tempão calado, só olhando. Depois chacoalhou a cabeça e disse: "Em 40 anos lidando com arte, poucas vezes vi algo tão original. Vamos marcar uma exposição para o mês que vem." Saí de lá pisando em nuvem. Eu, Zuleide do Sertão, ia ter exposição em galeria. Se minha avó Antônia estivesse viva, ia dizer que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. A exposição se chamou Memórias Bordadas, nome que Christine sugeriu. Foi ela também que escreveu um texto explicando minha história, minha técnica, o significado daqueles pontos todos. Claro que não contou tudo. Algumas dores são nossas, não são para virar atração. Mas falou da tradição passada de avó para neta, dos pontos antigos que eu misturava com invenções próprias, da forma como eu usava o bordado para contar histórias do sertão. Zuleide Amarante cria uma linguagem própria com linha e agulha, dizia o texto. Cada trabalho seu é um livro sem palavras, que conta a dureza e a beleza da vida nordestina. No dia da abertura, me ajeitei o melhor que pude. Um vestido simples, mas limpo, o cabelo preso num coque, os poucos colares de conta que tinha. Fiquei num canto, quieta, vendo aquele povo todo olhando meus trabalhos, apontando detalhes, conversando em voz baixa. De vez em quando, alguém vinha me perguntar alguma coisa. Eu respondia morrendo de vergonha. Não estava acostumada a ser o centro das atenções. Mas o mais incrível foi quando, no fim da noite, Seu Augusto veio me dizer que tinha vendido 3 peças. Uma delas por um valor que era mais do que eu ganhava em 6 meses de feira. Voltei para Campina no dia seguinte com dinheiro no bolso e encomendas para entregar. Ali, naquela exposição pequena, foi que nasceu o que depois chamaram de meu estilo, a memória bordada. Não foi planejado, não foi estudado, foi necessidade mesmo. Eu não tinha palavras para contar certas histórias, então deixava a agulha falar por mim. A forma como misturava os pontos tradicionais que aprendi com minha avó, com as invenções que fiz durante os anos de prisão na fazenda, criou algo que ninguém mais fazia. Ponto de cruz virava estrela, ponto cheio virava sol, bainha aberta virava rio seco. E tudo junto contava história, da seca, da chuva, da colheita, da fome, da festa, da dor, da alegria. Era o sertão inteiro em pano e linha. Depois dessa primeira exposição, as coisas começaram a acontecer rápido demais para quem passou a vida parada. Um jornal local fez matéria sobre meu trabalho. Uma loja em Recife encomendou peças exclusivas. A universidade me convidou para dar uma palestra. Eu, que mal sabia falar em público. Christine, antes de voltar para a França, me apresentou para outras pessoas do meio das artes. Logo não estava mais apenas vendendo em feira, mas recebendo encomendas, dando pequenas oficinas, ensinando minha técnica. Foi nessas oficinas que desenvolvi o que depois chamei de bordado de resistência. Comecei dando aula para um grupo de mulheres num centro comunitário. Muitas delas tinham histórias parecidas com a minha. Não tão extremas, talvez, mas igualmente doloridas. Mulheres que não podiam falar abertamente sobre o que sentiam, que engoliam lágrimas e abafavam gritos. Ensinei a elas a fazerem como eu, transformar dor em ponto, história em bordado. Quando não pode gritar com a boca, grita com a agulha, eu dizia. Bota na linha o que não cabe no peito. Cada símbolo que ensinava tinha significado. Espiral para confusão, labirinto para busca, nó para problema, flor para esperança. Tinha mulher que chegava murcha, de olhar baixo, saía da aula de peito estufado, com trabalho que parecia simples para quem não sabia ler, mas que contava história de superação para quem entendia o código. O bordado virou terapia, virou comunidade, virou força. E eu, sem querer, virei professora, justo o que sonhava na infância, antes de Elias cruzar meu caminho. 3 anos depois de chegar em Campina, já tinha meu próprio cantinho, uma casinha simples alugada,
mas toda minha. Não precisava mais fazer faxina na pensão, vivia só do bordado. Era conhecida na cidade, respeitada até. As pessoas me paravam na rua para elogiar, para pedir conselho, para encomendar trabalho. Tinha até cartão de visita que uma amiga da universidade fez para mim. Zuleide Amarante, artista do bordado, Memórias do Sertão. Quem me visse assim, de cabeça erguida, andando pela cidade, mal podia imaginar a mulher acuada que fui por tantas décadas. Quando completei 55 anos, recebi o convite que mudou tudo de vez. Uma feira nacional de artesanato em São Paulo queria que eu participasse com estande próprio. Tudo pago. Passagem de avião. Eu nunca tinha voado. Hotel, alimentação. Era março de 1997. Lembro como se fosse hoje. A coordenadora da feira tinha visto meu trabalho numa exposição no Recife e ficou impressionada. Queremos mostrar o que há de mais autêntico e inovador na arte popular brasileira, disse pelo telefone. E a senhora é referência. Preparei durante meses os trabalhos para levar. Fiz peças de todos os tamanhos. Mantos grandes contando histórias completas, quadros médios mostrando cenas do cotidiano sertanejo, pequenos bordados que serviam como amuletos ou lembranças. Cada ponto dado com cuidado, cada cor escolhida com intenção. Viajei nervosa, claro. São Paulo era outro mundo. Prédios altos, gente apressada, trânsito doido. Mas fui bem recebida, tratada com respeito, acolhida pelos outros artesãos que também expunham. A surpresa veio logo no primeiro dia. Mal tinha arrumado meu estande, já tinha gente fazendo fila para ver, para comprar. Uma repórter de uma revista de decoração me entrevistou. Um professor de uma escola de moda ficou horas conversando, anotando minha técnica. No fim do dia, quase todo o meu estoque tinha acabado. Tive que bordar novos trabalhos no hotel de noite para ter o que mostrar nos dias seguintes. E o melhor, recebi convites para dar oficinas em várias cidades, para participar de outras feiras, para expor em espaços culturais importantes. Voltei para Campina Grande transformada. Aquela viagem me mostrou que meu trabalho tinha valor muito além do que eu imaginava. Não era só bordado bonito, era a arte que tocava as pessoas, que contava histórias que precisavam ser ouvidas. Comecei a viajar mais, sempre levando o sertão comigo nas linhas e nos pontos. Dei oficinas em Salvador, no Rio de Janeiro, em Brasília. Cada lugar que ia, voltava com ideias novas, técnicas diferentes, amizades valiosas e, o mais importante, voltava sabendo que tinha muito mais a aprender, a criar, a viver. Foi numa dessas viagens, em 1999, que o destino pregou uma peça das brabas. Tinha ido dar uma oficina em Natal, e no hotel encontrei uma senhora que tinha sido colega da minha mãe na juventude. Ficamos conversando sobre o passado, relembrando histórias da família. Foi quando ela mencionou as terras da minha avó Antônia. Aquele terreno que era de vocês lá perto de Taperoá, agora virou um resort de luxo, sabia? Vende cada lote por preço de ouro. Fiquei sem entender. Que terras? Que resort? A história que descobri me deixou de queixo caído. Minha avó Antônia, antes de morrer, tinha deixado um pedaço de terra para minha mãe, que depois seria meu por direito. Era um terreno grande numa área que, na época, não valia quase nada. Serra pedregosa, difícil de plantar. Mas com o tempo, aquela região virou ponto turístico, por causa das formações rochosas, do clima ameno, da vista bonita. Eu nunca soube dessas terras. Meu pai não mencionou. Minha mãe morreu cedo demais para me contar. O pior veio depois. Descobri que Elias, logo nos primeiros anos de casado, tinha vendido aquelas terras. Usou documentos falsificados, se passando pelo meu pai já falecido, e embolsou o dinheiro todo. O comprador, anos depois, vendeu para uma construtora, que fez um condomínio de luxo no local. Hoje, aquele pedaço de chão que deveria ser meu patrimônio, minha herança, sustenta casas de veraneio de gente rica. Foi um golpe descobrir isso. Não pelo dinheiro em si, que nunca tive mesmo, mas por ser mais uma forma que Elias encontrou de me roubar, de me diminuir, mesmo sem eu saber. Quando descobri que aquelas terras que deveriam ser minhas por herança da minha avó
tinham sido vendidas com papéis falsificados, pensei em contratar advogado e lutar na justiça. Acabei escolhendo outro caminho e transformei essa dor em arte. Vocês acham que fiz certo em deixar para lá ou deveria ter brigado pelos meus direitos mesmo depois de tantos anos? O que vocês teriam feito no meu lugar? Deixem nos comentários, quero saber como vocês enfrentariam essa situação. Conversei com algumas pessoas mais esclarecidas sobre o assunto. Me disseram que seria processo longo, caro, desgastante, com pouca chance de vitória depois de tanto tempo. Os documentos antigos já não existiam mais, testemunhas tinham morrido, a propriedade já tinha passado por vários donos. E mais que tudo, valia a pena gastar os anos que me restavam brigando no tribunal, revivendo traumas, ou era melhor seguir em frente, construindo o futuro que finalmente tinha conseguido ter? Escolhi o bordado em vez do processo. Peguei um pano grande, do melhor linho que consegui comprar, e bordei aquelas terras como as imaginava nos meus sonhos de menina. Reproduzi cada pedra, cada planta, cada curva do terreno que minha avó tinha me descrito. Usei fios dourados para mostrar o valor, fios vermelhos para mostrar a traição, fios verdes para mostrar a esperança que permanece. Quando terminei, era meu trabalho mais bonito até então. Chamei de Herança Roubada, Vida Reconquistada. Foi vendido por um valor que me permitiu, finalmente, dar o primeiro passo para o maior sonho da minha vida nova: comprar minha própria casa. Hoje, com 83 anos nas costas, olho para o caminho que andei e mal acredito. Aquela menina do sertão da Paraíba, vendida pelo pai por 2 cabeças de gado, presa por um marido carrasco por mais de 30 anos, agora conhece o Brasil de ponta a ponta. Já pisei em cada estado desse país, carregando minha maleta de linha e agulha. Ensinei minha técnica em universidades chiques e em terreiros de casas de taipa. Falei com doutoras de óculos finos e com mulheres descalças que nunca tinham saído do povoado. E para todo lugar que vou, levo um pedacinho do meu sertão nas mãos e trago um pedacinho do Brasil no coração. Essa vida de andarilha começou quando já tinha passado dos 60 anos. A gente pensa que velhice é tempo de parar, mas para mim foi quando comecei a correr. Primeiro vieram os convites para as capitais do Nordeste, depois para o Sudeste, até que um dia me vi dentro de um avião voando para o Norte, para o Centro-Oeste, para o Sul. Cada cantinho desse país tem sua forma de bordar, seu ponto, sua cor preferida. Tem lugar que borda com palha, com fibra, com semente. Fui aprendendo, juntando, registrando. Tem ponto que estava quase morrendo, que só umas velhinhas ainda sabiam fazer. Às vezes saía de uma comunidade ribeirinha ou de um quilombo com o caderno cheio de desenhos, de anotações, para não deixar aquela sabedoria se perder quando a última mestra fechasse os olhos. O que mais me comove nas viagens não é o que eu ensino, mas o que aprendo. Ver uma mulher que nunca pegou em agulha descobrir que pode contar sua história com as mãos. Ver uma jovem resgatando a técnica da avó que já tinha sido esquecida. Ver uma senhora de idade, parecida comigo, que guardou no bordado as alegrias e dores que a boca nunca pôde falar. É como se todas nós, mulheres brasileiras de qualquer canto, falássemos a mesma língua secreta dos pontos e das cores, essa conversa de linha e pano que atravessa o tempo. Foi viajando que desenvolvi o que hoje chamam de terapia dos pontos. Começou sem querer, numa oficina que dei num abrigo de mulheres vítimas de violência em Recife. Percebi que muitas não conseguiam falar sobre o que tinham passado. A garganta travava, as lágrimas vinham, a vergonha pesava. Então propus que, em vez de contar, bordassem. Sem explicação, sem legenda. Só elas e a agulha, conversando num idioma que ninguém mais precisava entender. Foi uma explosão de sentimento em forma de linha e cor. Tinha bordado que parecia grito. Tinha bordado que parecia sussurro, tinha bordado que era como um abraço que a mulher dava em si mesma. Depois disso, fui convidada por psicólogas, assistentes sociais, educadoras, para levar essa terapia a outros lugares. A técnica é simples, não tem certo ou errado, bonito ou feio.
Tem só verdade. Ensino uns pontos básicos e deixo a mulher criar seu próprio vocabulário. Um nó pode ser uma angústia entalada na garganta. Uma flor pode ser um sonho que sobreviveu. Uma linha solta pode ser um caminho que ainda não sabe para onde vai. O importante é que, enquanto as mãos trabalham, a cabeça organiza as ideias e o coração alivia o peso. Muitas mulheres, depois de bordar sua dor, conseguem finalmente falar sobre ela. Outras guardam o bordado como memorial, prova de que sobreviveram e seguiram em frente. Uma das maiores alegrias que a vida me deu na velhice foi a reconciliação com meus filhos. Não foi fácil nem rápido. Quando saí da fazenda, eles se afastaram, magoados pela distância que o sofrimento tinha criado entre nós. Meus 2 filhos homens, principalmente, tinham crescido vendo o pai como modelo, mesmo sendo ele quem era. É duro desaprender o que se aprende na infância. Por muitos anos, nosso contato se resumia a telefonemas raros, visitas mais raras ainda. Eu mandava notícias, fotos dos meus trabalhos, convites para as exposições. Às vezes recebida resposta, às vezes não. A mudança começou quando meus netos nasceram. Antônio foi pai primeiro, um menino lindo que botou meu nome no meio, João Zuleide. Foi como um ramo de oliveira, um pedido de paz. Fui conhecer o pequeno, trêmula de emoção. Levei um manto que tinha bordado especialmente para ele, contando a história da nossa família. Só as partes boas, claro. Meu filho, segurando aquele bebê, olhando para o bordado cheio de significado, começou a me ver de outra forma. Não mais como a mãe ausente ou submissa, mas como a mulher que tinha sobrevivido e criado uma nova vida das cinzas da antiga. Com o tempo, os outros filhos também se aproximaram. Quando me viram em reportagens na TV, quando leram sobre mim em revistas, quando ouviram pessoas falando do meu trabalho com admiração, algo mudou na forma como me enxergavam. Uma vez José disse, com lágrimas nos olhos: "Mãe, eu sempre achei que a senhora era fraca por aguentar o pai por tanto tempo. Agora entendo que a senhora era a mais forte de todos nós." Maria, minha caçula, foi a primeira a realmente entender o valor da minha resistência silenciosa. Ela mesma se tornou artesã, trabalhando com cerâmica. Diz que aprendeu comigo que arte não é luxo, é sobrevivência. Hoje tenho 5 netos e 3 bisnetos. Todos conhecem minha história, sabem o valor de cada conquista. Quando vêm me visitar em Campina Grande, ficam fascinados com as fotos na parede. A vovó recebendo prêmio, a vovó dando palestra, a vovó em frente ao Museu de Arte de São Paulo, onde expôs. Principalmente as meninas da família sempre perguntam como consegui dar a volta por cima depois de tanta dificuldade. E eu respondo sempre o mesmo: 1 ponto de cada vez, minha flor. A vida é que nem bordado grande. De perto parece confusão de linha, de longe forma desenho bonito. Uma das criações de que mais me orgulho é o que chamei de memória coletiva. Foi inspirado nas colchas de retalho que as mulheres da minha infância faziam juntas, cada uma contribuindo com um pedaço. Só que, em vez de retalhos de pano, são retalhos de história. Comecei esse trabalho em 2005, quando uma comunidade de rendeiras no Ceará me convidou para uma vivência. Propus que cada mulher bordasse um quadrado pequeno contando um pedaço da história do lugar. Não a história oficial, dos livros, mas a história delas. O parto feito pela parteira antiga, a seca que quase acabou com o povoado, a festa da padroeira onde os namoros começavam. Depois, juntamos todos os quadrados num painel enorme. Quando ficou pronto, era de tirar o fôlego. Ali estava a história verdadeira daquela comunidade, contada por quem realmente a viveu. As próprias bordadeiras ficaram impressionadas ao ver o resultado. Muitas nunca tinham pensado que suas memórias pequenas formavam juntas uma história grande. Esse método pegou feito fogo em palha seca. Já coordenei painéis de memória coletiva em mais de 100 comunidades pelo Brasil. Alguns viraram exposição permanente em museus, outros decoram escolas, postos de saúde, centros comunitários. É um jeito das mulheres dizerem: estivemos aqui,
Vivemos isso. Importamos. Um dos maiores sustos bons que tive foi em 2010, quando um curador de arte de Paris, amigo da Christine, aquela francesa que me descobriu na feira, veio ao Brasil pesquisando arte popular brasileira. Ele tinha ouvido falar de mim e queria ver especificamente meus primeiros trabalhos, aqueles que fiz escondida na fazenda, com agulha de espinho de mandacaru. Eu só tinha guardado uns 3, que escondi quando Elias queimou os outros. Mostrei com vergonha, achando simples demais para alguém tão entendido. Para minha surpresa, ele ficou maravilhado. Isto é arte naif da mais pura e autêntica, disse. Tem valor internacional inestimável. Explicou que arte naif é aquela feita por pessoas sem treinamento formal, que criam por instinto e necessidade. E que meus primeiros bordados, feitos na prisão doméstica, tinham uma força e originalidade que muitos artistas formados nunca alcançam. Ofereceu uma quantia absurda por eles, mas não vendi. Alguns tesouros não têm preço. Emprestei para uma exposição itinerante sobre arte e resistência que rodou a Europa, com a condição de voltarem para mim depois. Hoje estão guardados num cofre no banco, junto com as escrituras da minha casa e as primeiras agulhas que ganhei. São minha verdadeira herança para os meus descendentes, não pelo valor em dinheiro, mas pelo valor de testemunho. Os cadernos onde anotei técnicas antigas que fui aprendendo e resgatando em minhas viagens chamaram a atenção de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba. Uma professora do Departamento de Artes me procurou, dizendo que aquele conhecimento era patrimônio cultural brasileiro e precisava ser preservado. Topei o projeto. Estão digitalizando tudo, página por página, com explicações que dou sobre cada ponto, cada técnica. Vai virar um acervo digital que qualquer pessoa no mundo pode acessar. Quando penso nisso, me arrepio toda. Eu, que fui proibida de estudar, que bordava escondido num sótão abafado, agora tenho meu conhecimento preservado para sempre numa universidade. A casa que consegui comprar em Campina Grande, depois de juntar dinheiro por anos, virou mais que um lar. É um centro de encontro, de aprendizado, de troca. É pequena, mas aconchegante, com um quintal grande onde plantei de tudo. Erva cidreira, manjericão, pimenta, flores. Toda terça-feira abro as portas para um encontro de bordadeiras. Vem gente de todo tipo. Senhoras que bordam desde meninas, jovens querendo aprender, mulheres em tratamento contra a depressão que descobriram no bordado uma terapia, mães que querem passar a tradição para os filhos. Não cobro nada, é meu jeito de retribuir o que a vida me deu depois de tanto tirar. Nesses encontros, bordamos, conversamos, tomamos café, trocamos histórias. Às vezes vem uma jornalista fazer matéria, uma estudante fazer pesquisa. Recebo todo mundo com o mesmo carinho. As pessoas sempre perguntam se não canso, com essa idade toda de tanto movimento. Eu rio e respondo: canso mais de ficar parada. A verdade é que cada pessoa nova que entra nessa casa, cada linha que passa por essas mãos enrugadas, cada história que escuto, me rejuvenesce por dentro. A solidão de décadas na fazenda deixou uma sede de gente, de troca, de vida, que nunca consegui saciar completamente. Meu projeto atual, que comecei aos 80 anos e espero viver o suficiente para terminar, é o mais ambicioso que já sonhei. Um grande mapa do Brasil bordado, mostrando histórias de resistência feminina de cada região. Estou pesquisando, viajando quando a saúde permite, coletando relatos, técnicas, materiais típicos de cada local. No norte, uso sementes da floresta e fibras naturais para contar a história das parteiras ribeirinhas. No centro-oeste, linhas tingidas com pigmentos naturais do cerrado para ilustrar a luta das mulheres indígenas. No sudeste, técnicas de bordado trazidas por imigrantes para narrar a vida nas fábricas. No sul, a mistura de tradições europeias e nativas. E no meu nordeste, querido, junto tudo, renda, labirinto, ponto cruz, bilro, numa celebração da força da mulher sertaneja. Esse mapa já tem quase 2 metros de comprimento e 1,5 de largura. Trabalho nele um pouquinho todo dia, mesmo quando as juntas doem,
mesmo quando os olhos cansam. Muitas das histórias que bordo ali são parecidas com a minha. Mulheres silenciadas, aprisionadas, diminuídas, que encontraram na arte, no trabalho, na resistência silenciosa, uma forma de sobreviver e, eventualmente, de se libertar. Outras são de mulheres que tiveram mais sorte, mais apoio, mais oportunidades, mas que mesmo assim enfrentaram barreiras por serem quem são. Cada pontada dada é uma homenagem a todas nós, que vamos tecendo o Brasil real com nossas mãos. Às vezes fico pensando no que minha avó Antônia diria se me visse hoje. Ela que me deu a primeira agulha, que me ensinou os primeiros pontos, que me disse que um dia eu bordaria minha liberdade. Será que conseguiria imaginar que aquela menina do sertão, criada para casar e servir, se tornaria uma artista reconhecida? Que a técnica passada de geração em geração ganharia museus, livros, documentários? Acho que ficaria orgulhosa, mas não surpresa. Ela sempre viu em mim o que eu mesma só conseguia enxergar décadas depois. Se tem uma lição que quero deixar, com minha história, com meus bordados, é que nunca é tarde para retomar o controle da própria vida. Muita gente olha para mim e diz: Dona Zuleide, que desperdício, tantos anos da sua vida perdidos naquela fazenda. Mas não vejo assim. Nada foi perdido. Cada minuto de sofrimento, cada lágrima engolida, cada sonho adiado foi linha sendo enrolada no novelo. Quando finalmente pude bordar livremente, tinha dentro de mim uma reserva imensa de histórias, de sentimentos, de força. Se tivesse sido fácil desde o começo, talvez minha arte não tivesse a mesma profundidade. Não me entendam mal, não estou romantizando o sofrimento. Ninguém precisa sofrer para criar beleza. Mas quero dizer às mulheres que passaram ou estão passando pelo que passei: nada é em vão. Mesmo no cativeiro mais escuro, a mente continua livre para sonhar, para planejar, para criar mundos alternativos. O opressor pode controlar seu corpo, sua rotina, sua vida externa, mas não pode tocar nesse espaço sagrado dentro de você, onde mora sua essência verdadeira. Foi esse espacinho que salvou minha sanidade por 34 anos de casamento-prisão. E foi dele que brotou tudo o que criei desde que me libertei. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher de 83 anos, de cabelos brancos e mãos tortas de tanto bordar. Mas vejo também aquela menina de Taperoá, com sonhos de ser professora. Vejo a jovem vendida por 2 cabeças de gado. Vejo a mulher que bordava escondida num sótão abafado. Vejo a senhora de 50 anos que começou a vida do zero numa cidade estranha. Todas são Zuleide. Todas contribuíram para a pessoa que sou hoje. E a todas agradeço, porque até as versões mais sofridas de mim tiveram a sabedoria de não desistir, de continuar respirando, de acreditar que um dia o bordado da vida formaria um desenho que fizesse sentido. Eu sou Zuleide Amarante, tenho 83 anos, nasci em Taperoá, no sertão da Paraíba, e essa é a história da minha vida. Meus pontos e linhas falam mais do que minhas palavras. Se você quer conhecer mais histórias de vovós brasileiras que transformaram prisões em asas, se inscreva no canal Vovós do Brasil. Temos tanto para contar que nem 1000 novelos dariam conta. Como dizemos aqui no sertão, o que a tesoura da vida corta, a agulha da memória emenda. Clique agora nesses quadradinhos que estão aparecendo na tela e venha conhecer outras histórias de mulheres que, como eu, costuraram seu próprio destino com as linhas que tinham.